Graça e paz, irmãos. Amém? Como é que está o dia de vocês? Está bom? Graças a Deus, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Muito bom nós estarmos reunidos para estudar a Bíblia Sagrada, mais essa vez. Hoje nós vamos estudar Jeremias 27 e Jeremias 28. Muito bem, podem sentar e nós vamos, irmãos, estudar com cuidado as partes, né, de cada um desses dois capítulos, porque nosso interesse aqui é isso mesmo, estudar a Bíblia, né, e tão somente a Bíblia Sagrada. Do versículo 1 ao 7, nós vimos o jugo da Babilônia sobre as nações. Nós encontramos a palavra de Deus para Jeremias, né, que ordenou Jeremias a colocar um jugo de madeira sobre o seu pescoço. Nós já falamos aqui sobre o jugo, né? Os irmãos da roça sabem o que é o jugo, né? Ele é feito de madeira e ele serve para atrelar dois animais, seja para arar, seja para conduzir um carro, né, de boi, enfim, ele serve para unir. Obrigado, viu, irmãos? Ele é canga, exatamente, né? Aí une os dois animais, ele segue para arar, né, irmãos? Existe muito significado com relação ao jugo, mas Deus então aqui fala para Jeremias, coloca a canga no seu pescoço. Ô, irmãos, a vida de profeta não é fácil, nunca foi, né, irmãos? Veja o que Deus mandei fazer. Imagine, irmão, nós aí, imagine o Amadeu e Amadeu andando para a rua com um trem daquele na cabeça. Imaginou nós, irmãos, andando aí para a rua? Então, assim, de fato a vida de profeta é um desafio, tá, irmãos? Esses profetas que a gente vê hoje aí, nem sempre eles são profetas de Deus, tá? Porque é um desafio falar da parte de Deus. E nesse caso aqui, Deus não mandou ele ir lá e falar, Deus mandou ele fazer uma coisa que é chamada na Bíblia de ato profético. Não tem nada a ver com os atos proféticos que a gente ouve hoje também não, tá, irmãos? Lá atrás Deus já mandou ele usar um jarro de oleiro, foi no oleiro para aprender com o oleiro, depois pegar um jarro, quebrar o jarro, e agora ele põe essa canga, né, vamos chamar assim, e ele começa a andar. E esse é um ato profético que ele está querendo dizer, para enviar mensagens aos reis da Babilônia, das nações vizinhas, Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, né? E com isso Deus estava querendo transmitir uma palavra, né, mostrando para as nações, né, que resistirem ao mandado de Deus, eles iam ser punidas com fome, com peste. O fato dele colocar a canga no pescoço, né, indica servidão, né? Canga no pescoço indica servidão. É claro que serve como comunhão. Jesus mesmo usou o termo lá no Novo Testamento, servindo de comunhão. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Lá, o jugo ou a canga não tem significado de escravidão, muito pelo contrário, é de permitir que Jesus toma parte do jugo, né? Nós de um lado, Jesus do outro, e ele equilibra o peso da nossa vida, né? O sofrimento da nossa alma. Então ele do nosso lado, a canga com ele conosco, ele nos ajudando a conduzir. Tem um outro significado. Mas aqui, irmãos, era exatamente o significado de escravidão. O que Deus está propondo aqui nessa palavra a nação tinha que obedecer a ele e aceitar o domínio do rei Nabucodonosor, porque quem aceitasse a canga, quem aceitasse a escravidão, vamos dizer assim, a servidão do rei da Babilônia, ia viver, mas quem desobedecesse ia sofrer, ia morrer, tá bom? Então a palavra aqui é uma palavra boa de orientação, mas é uma palavra que diz, aquele que me obedecer e servir ao rei da Babilônia, vai ter a sua vida poupada, mas quem desobedecer vai morrer. E aqui a gente encontra uma briga feia, irmãos, vamos chamar de briga, mas na verdade é um embate, entre um profeta de Deus e os profetas falsos, que é isso que está dando problema aqui, nesse texto que nós lemos, e é uma realidade dos dias de hoje também, irmãos. Os profetas de Deus falam da parte de Deus, os profetas falsos não falam da parte de Deus, e é isso que nós estamos encontrando aqui. Então Jeremias enfrentou muita luta, porque ele estava ali para proferir para o povo uma palavra dura de Deus, que tinha que se entregar e servir ao rei da Babilônia, que senão, né, eles iam morrer. Então essa mensagem aqui reforça para nós
que a submissão, né, a Deus, né, aceitar a vontade de Deus, mesmo que ela seja uma vontade dura, vai gerar para nós a graça. Amém, irmãos? A obediência vai gerar para nós a graça de Deus. Deus honra a mulher que obedece a Ele. Deus honra o homem que obedece a Ele. Deus tem prazer, ainda que aquilo que Ele está mandando seja duro. E muitas vezes, irmãos, Deus manda a gente amar quem nos maltrata. Muitas vezes Deus manda a gente ter paciência com alguém que está nos irritando. Então não é uma tarefa fácil a gente obedecer a Deus, porque Deus vai nos encaminhar sempre no caminho da humildade, né, e da honra a Ele. Então, às vezes, irmãos, é um casamento difícil, né, e as pessoas hoje jogam muito fora os casamentos, não querem consertar mais nada, né? Sim, eu sou da época, e eu sei que tem muita gente que é dessa mesma época aqui, que a gente não jogava um ventilador fora porque ele estragava, né? A gente não jogava um micro-ondas, não, é o liquidificador fora porque estragava, né? A gente não jogava o rádio fora porque estragava. O que a gente fazia, irmãos? Consertava, né? Não era assim? Né? Hoje em dia, o que essas pessoas fazem? Estraga, irmão, joga fora. As pessoas não procuram mais consertar alguma coisa que está estragada. Então, é o caminho que a gente tem que entender, que muitas vezes é difícil que Deus nos coloca. Vamos consertar aquilo que está estragado e não jogar fora. Amém, irmãos? Tem uma amizade aí que está estragada, não joga ela fora, não. Vamos lá, vamos consertar, né, o relacionamento. Então a gente tem que ter esses aprendizados com a palavra de Deus. Então, irmãos, a gente está encontrando aqui, né, Deus reforçando esses primeiros versículos aí, que Ele estava propondo para eles um caminho de vida, porém era um caminho de luta e de sofrimento e de escravidão, né? Na verdade, a palavra é essa. Depois do 8 ao 11, nós vamos encontrar Jeremias alertando que qualquer nação que recusasse obedecer a Deus e não aceitar o domínio do rei da Babilônia, essa nação ia ser condenada, né? Essa nação, esse povo, aliás, ia sofrer, né? Nós encontramos isso do versículo 8 até o 11, quando ele diz assim: se alguma nação e reino não servir ao rei da Babilônia e não puser o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, Deus diz: punirei com a espada, com a fome e com a peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. Então é isso que eu estou dizendo, é um caminho duro. Deus está falando assim: quem aceitar sofrer debaixo do rei da Babilônia vai viver, mas quem resolver ficar nessa cidade, eu vou punir com espada, com fome, com peste. Ou seja, Deus estava falando para eles ali que a obediência a Deus nem sempre vai vir doce para nós, nem sempre vai vir sombra e água fresca, obedecer a Deus. Por isso que eu falei, irmãos, de um relacionamento que vai mal, porque a nossa tendência, nós estamos mal com alguém, a gente larga aquilo para lá. O caminho mais difícil é ir lá com essa pessoa e buscar reconciliação. Amém, igreja? Não é buscar reconciliação, mas é o caminho de Deus, né? O caminho de Deus não é o caminho mais fácil. Na verdade, o caminho de Deus é perfeito. Amém, queridos? Que palavra, né? Então, a gente vê aqui, e nesse mesmo texto também, Jeremias vai mostrar que Deus também promete condenar os falsos profetas que estavam, na verdade, profetizando para o povo fazer contra a vontade de Deus. E quando Jeremias disse, a palavra de Deus veio através de Jeremias dizendo: todos aqueles que aceitarem ser servo do rei da Babilônia, Nabucodonosor, vai viver. Olha bem, Jeremias está falando, todos que aceitarem ir para o exílio vão viver. Aí os falsos profetas, irmãos, se levantaram dizendo o contrário. Não, porque Deus vai quebrar o jugo do rei da Babilônia e nós vamos prosperar nessa terra, porque Deus vai trazer de volta os utensílios do tempo que foram roubados. Ou seja, irmãos, Deus não está falando nada daquilo. Deus estava falando para o povo ir e não ficar. Porém, os falsos profetas, eles sempre se levantam com essas palavras, irmãos, contrárias à vontade de Deus, né? Então, nesses versículos, Deus está dando uma saída para as nações. E a saída era obedecer, que ia ter como resultado vida, enquanto a rebelião, a desobediência, ia trazer para eles destruição. Esse trecho, então, aqui do 8 ao 11, irmãos, está enfatizando para nós, reforçando o contraste entre a verdadeira profecia de Deus na boca de Jeremias
e as falsas profecias na boca dos profetas falsos. Irmão? E agora o negócio é discernir entre a profecia de Deus e a profecia falsa. É pesado, não é fácil, é difícil. O que eu noto? Que a falsa profecia, ela só vem trazendo coisas boas para nós, a falsa. Você notou? Ela é só coisa boa, Deus não vai punir, né? Deus vai prosperar. A falsa só traz coisa boa. Já a verdadeira traz coisa boa também, mas ela traz também a repreensão. Deus corrige ao filho que ama. Amém, igreja? Então, se eu estou vivendo em pecado, olha bem, vou criar uma situação aqui. Eu, pastor Edgar, estou vivendo em pecado. Ninguém de vocês sabe, só eu e Deus. Se vier um profeta para falar comigo, ele vai falar o quê? Vou repetir, estou me tomando como exemplo, para não ficar feio, né, irmãos? Eu escolhi um de vocês aí. Mas vamos lá, o pastor Edgar está vivendo em pecado, ninguém sabe, só o pastor Edgar e Deus. Se vier um profeta para falar comigo, ele vai falar o quê? Exato, ele não vai trazer para mim, ei meu servo, estou vendo uma porta aberta, estou vendo uma chave, não é, irmãos? Estou vendo aí, Deus vai te usar demais. Irmãos, é isso que nós estamos entendendo aqui em Jeremias, que não é assim. Então a gente precisa entender que a verdadeira profecia de Deus, ela pode vir com coisa boa, sim, para aquele homem, para aquela mulher que está caminhando na humildade, está caminhando na graça, está buscando de Deus o perdão, está buscando reconciliar com as pessoas. Essa pessoa está ali de joelho aos pés do Senhor, claro, vai vir palavra boa. Mas se eu estou vivendo uma vida fora da vontade de Deus, não vai vir palavra boa, vai vir palavra dura, né? Seja lá o que for que Deus for falar, Ele vai falar, no mínimo Ele vai falar, não segue nesse caminho, porque está errado, vai se dar mal, não é, irmãos? Porém, as pessoas não gostam de palavra assim, irmãos. A gente gosta de palavra boa, né? A gente gosta de palavra boa, aquela palavra que vai encher a gente, o ego da gente, né? Vai encher. Vocês estão vendo que eu estou meio encolhidinho aqui, né? Rapaz, como é que dói, tá? Dói demais, viu? Mas Deus vai dar vitória, amém, queridos? Pois é, irmãos, então a gente tem que entender essas verdades da Bíblia, para a gente também não ficar hoje na expectativa de que vai funcionar diferente. Deus me conhece, Deus conhece cada um de nós, e se Deus está vendo que o meu caminho não é bom, o seu caminho não é bom, a gente tem que ficar alegre, irmãos, se Ele vier com uma palavra nos dizendo para consertar, amém, igreja? Isso é uma palavra boa que vem da parte de Deus, né? Então, esse trecho aqui está enfatizando isso aí, irmãos, o contraste entre a profecia da boca de Deus e as mentiras dos falsos profetas. É muito complicado, irmãos, é muito difícil, né? A gente precisa muito mesmo de orar, de agradecer a Deus e pedir que Deus levante profetas, tá, irmão? Nós precisamos de profetas, homens e mulheres de Deus, amém, igreja? Mas que vão falar da parte de Deus, não vai nos enganar, vai trazer a verdadeira palavra, né? Que vai nos ajudar na caminhada. O plano de Deus, irmãos, o plano original de Deus é salvar a raça humana, tá, irmãos? O plano original de Deus é salvar a raça humana das consequências do pecado de Adão e de Eva. Então, ao longo da história, Deus sempre enviou e vai sempre enviar homens e mulheres para falar da parte dele. E se o plano de Deus original é resgatar o homem da condenação do pecado e levar o homem para o céu, amém, igreja? Não é isso que nós queremos? A gente quer o céu. Então, se o plano de Deus é esse, a palavra de Deus sempre vai ser uma palavra que vai endireitar o meu caminho e me colocar no caminho do plano dele, que é a vida eterna. Amém, irmãos? Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é esse. Então, ele quer me resgatar, ele quer me levar para o céu. Então, ele vai levantar um homem, mulher, profeta, até mula, né? Se for preciso, como foi no caso lá do profeta Balaão, ele levanta, ele move a natureza para levar você e para me levar para o céu. Então, a palavra dele não vai vir do jeito que eu quero. Talvez eu estou buscando uma palavra, mas Deus vai trazer outra, porque Ele vai trazer a palavra que vai me levar para o céu, que vai restaurar, né, a nossa comunhão com Deus. E isso nós encontramos, então, o profeta Jeremias nessa função. Depois do 12 ao 22, e aí nós já vamos encerrando, né, o capítulo 27, o que nós vamos encontrar? A submissão ordenada a Zedequias e ao templo. Jeremias aqui está advertindo o rei Zedequias para ele se submeter ao rei da Babilônia,
que era para onde Deus estava dizendo. Quem for para lá vai ser salvo. Então ele está orientando aqui, né, o rei Zedequias, para ele aceitar a palavra de ir para a Babilônia, porque assim ele ia evitar a destruição de Judá. Se ele obedecesse, falasse, vamos embora gente, vamos obedecer a Deus, né, vamos lá para a Babilônia. Se ele fizer isso, Deus está usando Jeremias para dizer, faz isso, se você fizer, você vai evitar a destruição de todo o Judá, né? E também ele aqui, mais uma vez, repreende os falsos profetas, que estão prometendo que Deus vai abençoar, que Deus vai, ao invés de mandar o povo, vai trazer os utensílios do templo, trazer de volta. Então, ele está dizendo para eles, não vai ser assim não, Deus não vai trazer nada agora, é hora agora de sofrer. É hora de ir para o exílio, é hora da luta. Outra coisa que a gente tem que aprender com a palavra, tem a hora de sofrer também, a hora da luta, amém, igreja? Tem a hora de preparar a terra, de arar, de lançar a semente. Irmãos, ninguém que está arando a terra e lançando a semente, vai dizer que aquele é o melhor momento é o da colheita, não é? De colher o fruto, mas só que colher o fruto é resultado do trabalho lá atrás, de preparar a terrinha, de adubar, de jogar semente e começar a orar e pedir a Deus para mandar chuva no tempo certo, porque os irmãos sabem, né, irmãos, que a plantação, se não receber chuva no tempo certo, ela não vai render, talvez não vai produzir nada. Então, o momento de preparar para a bênção é um momento de luta e de sofrimento, né? Eu não vi ninguém até hoje que está lá no sol ardente, preparando uma terra, ele está festejando, ele está alegre, não, ele está ali até um pouco ansioso, porque sabe que é duro o trabalho e depois ainda depende da chuva, se a chuva chegar, amém, se não chegar, ele perde a produção. Vez por outra, a gente escuta no jornal que os agricultores perderam a plantação toda, né? Você já deve ter escutado isso aí. Às vezes o cara planta lá um arroz, um feijão, e depois ele fica triste. Às vezes ele investe todo o dinheiro que tinha, às vezes ele até pega emprestado. E ainda bem que no Brasil existe um sistema de governo, que o governo acaba incentivando. Quando a pessoa planta, pegou dinheiro emprestado, plantou e não colheu, o governo, na maioria das vezes, entra com subsídio para ajudar a pessoa a sobreviver aquele ano, para receber ou novo empréstimo e poder pagar lá na frente, plantando e colhendo. De vez em quando a gente escuta falar isso. Tem os bancos que socorrem os produtores, principalmente os grandes, né? Aquele que planta para vender em grande quantidade. Então o cara não ganha absolutamente nada. Na verdade, ele adquiriu foi dívida. O governo injeta dinheiro nele emprestando para ele sobreviver e ter o que plantar na outra temporada. Por quê? Porque o tempo de plantar é um tempo que a gente fica até com dúvida. Então, irmãos, talvez você pode estar num tempo da sua vida que é de plantar, não é o de colher. Então, vamos plantar, vamos buscar a Deus, vamos plantar na vida espiritual, no reino de Deus, esperando, né, que Deus vai dar o resultado para nós. Mas uma coisa é certa, todo mundo que planta, planta confiado que Deus vai mandar a chuva no tempo certo. Amém, queridos? Todos que plantam estão esperando que Deus vai mandar a chuva, né? E é Ele mesmo que manda a chuva, né? Então, nesse caso, é um tempo de uma palavra direcionada ao rei Zedequias e também ao templo, dizendo para eles, obedeçam, é hora de plantar, né? Obedece, vai para o exílio, porque se for, vai colher, Deus vai guardar vocês e vai trazer de volta o povo. E ele fala, mas quem ficar desobedecendo, aqui mesmo vai sofrer e aqui mesmo vai morrer. E Jeremias desmente esses profetas, irmãos, que estão falando de libertação rápida, né? O que é a libertação rápida, irmãos, do povo? Era a mesma coisa de você nem plantou direito e já está querendo colher, não é, irmãos? Nem plantou e já está querendo colher? Não, filho, é hora de plantar, vamos obedecer a Deus e Ele vai nos dar, né, a colheita no tempo certo. Seguindo então, nós já vamos para o capítulo 28, versículo 1 e 4, é o desafio do profeta Ananias. Na verdade, né, irmãos, eu não coloquei ali, mas eu podia ter colocado. O desafio do falso profeta Ananias, tá, irmão? Ananias aqui, ele não estava falando da parte de Deus, né, ele estava falando muito mal, né, tanto que na minha Bíblia aqui o subtítulo está assim, o falso profeta Ananias. E o mais incrível, irmãos, é que o falso profeta, ele consegue atrair a gente com palavra boa, né? Com coisas boas, e aí a gente cai naquela palavra. Então esse falso profeta Ananias, irmãos, ele contradiz Jeremias,
afirmando que Deus vai quebrar o jugo do rei da Babilônia em 2 anos, né? Vai devolver os utensílios do templo que o rei da Babilônia havia levado, e também ia trazer os exilados, incluindo o rei Joaquim. E isso não era a palavra de Deus. E a gente, irmãos, tem que ter muito discernimento, né, para poder entender o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. Então, este trecho aqui está destacando o conflito entre 2 mensagens, entre a mensagem popular, que o povo agrada, e a mensagem verdadeira de Deus, que é para lutar, né, que é para enfrentar a dificuldade. Então, essas 2 palavras aí é complicado, né, irmãos? Não é difícil? Difícil a gente compreender e a gente aceitar, mas se a gente for crente de verdade, irmãos, a gente tem o discernimento, Deus dá o dom de discernimento, aí a gente vai sentir quando é de Deus e quando não é de Deus, né? Recentemente uma pessoa me procurou pedindo ajuda para discernir um sonho, né? E a gente sabe que a interpretação do sonho, quem dá é Deus, amém, irmãos? Não é o homem que dá a interpretação. Mas eu vi que a pessoa, não é dessa igreja, tá, irmãos? É de outra igreja. Eu vi que essa pessoa fez uma interpretação muito boa do sonho, mas não era aquela que Deus tinha me dado. E aí eu falei para ela ficou também assustada assim. Alguém sonhou com essa pessoa, que na verdade ia na casa dela, ia lá orar com ela, e quando chegava na casa, essa mulher estava dentro do quarto dela, e o quarto dela, ela gritava demais, aqueles gritos horríveis, a mulher gritava aqueles gritos horríveis, e que o quarto estava cheio de demônios horríveis, e que fazia os barulhos mais difíceis, e essa mulher gritava desesperadamente. Porém, ela teve uma interpretação muito boa daquilo. O que você diria de alguém sonhar que no seu quarto está cheio de demônio e você está gritando desesperadamente? O que você diria? Isso é coisa boa ou coisa ruim? Hein? Não é, irmãos? Seu quarto cheio de demônio, e demônio horrível. A pessoa viu cheinho de demônio horrível. E a irmã, que ela foi lá para orar por ela, estava gritando um grito de desespero, um grito horrível de pavor. Porém, ela teve uma interpretação boa, e não foi o que Deus me deu para ela de interpretação. Não sei se ela gostou, mas ela falou: pastor, porque na hora eu lembrei, né, que Jesus manda a gente entrar para o quarto, para o nosso aposento e orar. Falei: amém, mano, Deus manda mesmo a gente ir para o quarto orar. Só que nesse sonho você estava orando? Você estava como? Eu ajudei ela a lembrar. Você estava gritando desesperadamente, que é de horror. E o seu quarto estava cheio de demônio que gritava horrível também. Falei: filha, não é bem exatamente isso. Falei: quarto é lugar de quê? Quarto é lugar da intimidade do casal. Falei: Deus está te mostrando através desse sonho demônios na tua casa, demônio no teu quarto, te apavorando, e demônio muito. Perguntei para essa pessoa: seu marido é crente? Não. Falei: poxa vida, então vigia teu casamento, ora por ele, né? Ora por ele, pede a Deus graça. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é algo que aconteceu essa semana, e mais também com o interesse dos irmãos notarem que às vezes a interpretação a palavra de Deus, ela é uma palavra dura, mas a gente mexe nela para ela ficar macia, não é? Às vezes a palavra de Deus é séria e dura, a gente dá uma mexida para ela ficar macia, e a gente precisa da graça de Deus, precisa do discernimento, tá, irmãos, para não cair de forma alguma nessas artimanhas do inimigo. Vocês entenderam o sonho lá da pessoa, não entenderam? Não é? É ruim demais, né, irmão? Demônio na sua casa, você gritando desesperado e o seu quarto cheio de demônio. Não pensa ali que Deus está te dando um anúncio de algo bom, não. Ele, na verdade, está te avisando que demônios estão tentando entrar na tua casa, na tua vida. E se era o quarto, como eu disse, quarto é lugar de intimidade do casal, né? Numa casa, o quarto é o lugar do marido e da mulher. Então eu falei: olha, vigia o teu casamento. Perguntei se o marido era crente. Ela não. Falei: poxa vida, então você tem que tomar muito cuidado, porque está havendo aí algo desigual. Você é servo de Deus, ele não é. Demônios são atraídos quando a pessoa não serve a Deus. Amém, igreja? Quando a gente não serve a Deus, demônios são atraídos. Então, eu pude, né, dar essa ajuda para ela, porém, aí eu notei o quanto que a gente pega uma palavra e dá uma mexidinha nela, para ela ficar boa, tá? Depois, seguindo, a resposta de Jeremias ao ato, né, na verdade, ao ato do profeta Ananias, foi uma resposta que, de início,
Jeremias foi calmo, bonzinho, né, com cautela. Ele até falou que desejava que as palavras do profeta Ananias, de que o povo ia voltar, e de que Deus ia trazer bênção, ia trazer o povo, os utensílios, ele diz ali até que queria que aquilo fosse verdade. Porém, ele vai reafirmar que o cumprimento da profecia é que faz a palavra do profeta ser verdadeira. Né? Ele falou só isso, ele não brigou, tá, irmãos? Ele não brigou com Ananias e nem bateu, porque Ananias foi muito grosso. Ananias pegou o jugo e quebrou, o jugo que Deus mandou Jeremias colocar no ombro, para servir de aviso, né, de alerta. Ele pegou aquilo e quebrou. Então, Jeremias não brigou com ele, não quis discutir, só falou mesmo, olha, que Deus te ouça e que seja esta a palavra. Mas aí ele vai chamar atenção e fala, opa, cuidado, porque o profeta que falar paz e acontecer paz, este profeta é o profeta de Deus, mas aquele que fala que vai ter paz e não tem, ele é um falso profeta, né? Então é uma advertência muito grande, né? Ele permanece fiel à mensagem de Deus, reconhece que a verdade de Deus, na verdade, é um teste, né? A verdade de Deus na boca do profeta é um teste, é uma prova, e o cumprimento da palavra é o que diz que esse profeta é de Deus ou não é. Porém, nós vamos encontrar no texto que Jeremias termina, né, dando essa palavra dura, e o próprio Deus vira para ele e manda depois Jeremias avisar para Ananias o que ia acontecer com ele. Tá? E o falso profeta se dá muito mal. Tá? E aí sim, nos últimos versículos, nós vamos encontrar então Jeremias agora proferindo com a boca dele o julgamento de Deus sobre o falso profeta. No Velho Testamento, irmãos, a palavra é muito clara. Lá no Velho Testamento era assim, aquele profeta que falar que Deus falou e Deus não falou, lá a pena era dura, ele ia ser extirpado do meio do seu povo, o cara ia sofrer demais, a morte, pena de morte, né, da parte de Deus, irmãos, é claro, né, para exatamente ninguém se aventurar a dizer que está falando da parte de Deus, né, então, se a pessoa sonhou um sonho, que ela conte o sonho, né, se Deus deu uma palavra de profecia para ela, que ela conte a profecia. Porém, é preciso falar só aquilo que Deus mandou, irmãos, e não falar nada além. Amém, igreja? Então, se Deus te mandar falar algo para mim, algo para alguém, busca de Deus o temor, fala só aquilo que Deus mandou, não espicha, não conta mais, não conta menos, né, irmãos? Fala aquilo que Deus mandou, isso já é o bastante. Então, aqui Deus está ordenando Jeremias a ir lá, né, e agora não com o jugo o jugo de madeira, agora o jugo é de ferro. O que Deus fala? Veio a palavra do Senhor Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de madeira que estava sobre o seu pescoço. Deus fala assim, vai a Ananias, e diz assim, jugo de madeira quebraste, mas em vez deles, terá um jugo de ferro. Eu, pelo menos, na minha pequeno tempo de roça, eu nunca vi jugo de ferro. Será que existe? De ferro? Nunca vi. Eu, pelo menos, nunca vi, né? Porque a madeira, ela é uma coisa dura, porém, ela não fere, né? Aquilo aí não vai ferir se tiver os acabamentos direitinho, que a gente sabe que tem, né? Nas quinas do jugo. Veja bem, aqui Deus está falando, ó, você quebrou um jugo de madeira, mas agora você vai ter um jugo de ferro. Além de ser muito pesado, a gente sabe que o ferro, ele é violento. Então, Deus ordena ele, né, dessa forma, e anuncia ainda para Ananias que ele ia morrer naquele ano, porque ele profetizou mentira. Ô, irmãos, a gente precisava ter um pouco mais de temor de Deus hoje, né, irmãos? Não é? A gente precisa ter um pouco mais de temor. O quanto que Deus se entristece quando uma pessoa diz que está profetizando, mas não está profetizando nada. Eu não sei, irmão, se vocês conhecem alguém, mas eu conheço algumas pessoas que sofreram na vida por causa de falsa profecia. Tem alguém de vocês que conhece aí, alguém assim? Né? Tem, gente, eu já conheci alguns, e é duro sofrer, é duro ver o outro sofrendo por causa de uma falsa profecia. Então, Deus aqui está nos mostrando que a profecia, ela precisa ser passada por um crivo da palavra de Deus, amém, irmãos? É preciso passar por um crivo, para que ela seja uma palavra de Deus, e a gente não possa cair no engano, porque aqui o que a palavra está proferindo, o que Deus mandou a Jeremias falar, é, olha, Ananias, você vai morrer, porque você falou falsa profecia. Vou ler o texto para os irmãos verem, olha, assim diz o Senhor, versículo 14, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o teu pescoço, Ananias,
de todas as nações para servir Nabucodonosor, rei da Babilônia. Até os animais do campo lhe darei. Disse Jeremias o profeta a Ananias o profeta: ouve, Ananias, o Senhor não te enviou, mas fizeste que o povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eu te lançarei de sobre a terra, este ano morrerás, porque pregaste rebeldia contra Deus. Tá, irmãos? Isso aqui está no versículo 16. Este ano morrerás, porque pregaste rebeldia contra Deus. Então, é por isso que eu estou dizendo, a gente precisa ter muito temor de Deus. Não precisa estar falando que Deus falou, né, irmão, se Ele não falou. Então, vamos conter nossas palavras, nossa ânsia, e vamos falar só aquilo que Deus falou. É muito simples. Se Deus te der um sonho relacionado a alguém, chega para a pessoa e fala: ó, Deus me mostrou um sonho assim, e fica em paz, né? Conta aquilo que Deus mostrou no sonho, não acrescenta, não espicha, não inventa, porque eu guardo comigo essa palavra do verso 16. Deus manda dizer assim: este ano você vai morrer, Ananias, porque você pregou rebeldia contra Deus. É a profecia dele que era rebeldia contra Deus, irmãos. Qual rebeldia? Deus está falando, através de Jeremias, para o povo ir escravo para a Babilônia. E o Ananias estava dizendo que não precisava de nada, que Deus ia prosperar o povo ali no lugar onde ele estava. Olha que rebeldia. Se Deus manda aí, todos os profetas de Deus têm que concordar. Vamos mesmo. Mas esse Ananias levantou para falar uma palavra boa. E a pena aqui é clara: você vai morrer esse ano, porque você proferiu engano. E aí o 17 termina dizendo assim: morreu Ananias o profeta no mesmo ano. Viu a boca de Jeremias como é que era de Deus? Você vai morrer, está vendo? Ó, você vai morrer este ano, porque você pecou contra Deus. E a Bíblia, o texto termina dizendo que ele de fato morreu naquele ano, tá, irmãos? Então o julgamento de Ananias, irmãos, para mim, nesse texto, o julgamento desse Ananias demonstra a seriedade de profetizar. A gente precisa ser muito sério na hora de falar da parte de Deus. É por isso, irmãos, que eu tenho muito cuidado no estudo da Bíblia. Já falei para os irmãos que eu prefiro ficar aqui com o que está aqui e não inventar muito, porque quem está ensinando na Bíblia, de certa forma, é um profeta, é uma profetisa, está falando na Bíblia. Mas se eu começo a falar no estudo coisas que a Bíblia não está falando, eu corro o risco de receber de Deus o julgamento por estar acrescentando ou tirando coisas que não precisa fazer. Se a palavra é dura, eu tenho que falar uma palavra dura. Se a palavra é mansa, eu tenho que falar a palavra do jeito que ela está, que ela é mansa. Então, assim, isso fica claro para nós, viu, irmãos? Aqui está mostrando para nós a seriedade de profetizar falsamente no nome de Deus, e também, no mesmo momento, a palavra confirma a autoridade do profeta, né, do homem, da mulher que fala de Deus, né, o verdadeiro porta-voz de Deus. Deus confirma a autoridade, que aquela boca fala e Deus lá na frente cumpre aquilo que falou. Nesse caso é o Jeremias, né? E o jugo de ferro reforça a disciplina divina, né, a disciplina de Deus, que não pode ser evitada, tá, irmãos? Quando Deus determina que vai julgar, que vai punir, é isso que Ele vai fazer, né? Aí resta para a gente clamar e pedir a Deus misericórdia, né? Eu costumo dizer assim: se Deus resolveu descer a vara, o melhor que a gente faz é baixar o lombo, né? E deixa Deus dar as varadas que Ele precisa. Vamos aprender. A minha mãe tinha um negócio assim. Minha mãe não era muito de bater, não, mas ela era nervosa. Quando ela pegava para dar chinelada, ela dava, eu pegava de vara, ela dava vara. Mas ela sempre falava com nós uma palavra difícil, e Deus faz isso conosco o tempo todo, irmãos. Ela pegava a vara e falava: passa aqui, menino, porque ela queria que a gente fosse até ela para apanhar. Olha, pessoal, ela não veio dali atrás de nós, ela mandava vir, e ela ficava em algum lugar: passa aqui, menino, chinelo ou então vara. E ela fazia uma proposta difícil. Sabe o que ela falava? Se você não vier, é pior. Misericórdia, meu Deus, que palavra! Passa aqui, menino. Então você tinha que pensar e raciocinar: o melhor é eu baixar o lombo, deixar ela dar as varadas dela, porque ela estava me dizendo que se eu não obedecesse e deixasse ela bater, ia ser pior. E o pior podia ser o quê? Mais varada, sei lá, né, irmãos? Machucar. E é isso, irmãos, que eu estou dando um exemplo para você da minha mãe, porque talvez tinha alguma mãe que faz isso também, né? Tem alguma mãe que já fez assim com vocês? Já, irmão? Pois é, né? As duas irmãs lá já sabem o que é isso. E minha mãe tinha isso, não era de bater,
mas quando ela que precisava bater, a palavra dela, não foge, vem, porque se você não vier vai ser pior. Então é isso que Deus faz o tempo todo conosco, irmãos. Se a coisa está ruim e Ele precisa dar umas varadas, Ele não vai abrir mão das varadas. Baixa o lombo, deixa Ele te educar, deixa Ele te corrigir, deixa Ele te ensinar, porque as varadas de Deus são varadas de amor. É um Deus que ama e quer que você vá para o céu, né? Lembra lá que eu falei que o plano original de Deus é resgatar a raça humana e mandar todo mundo para o céu? Então, nesse projeto de Deus, de levar a gente para o céu, é que Ele enviou Jesus. É por isso que o João 3,16 é um texto que a gente já sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo, irmãos? É o plano original de Deus. Porém, Ele está chamando, vem para cá, senão vai ser pior, né? Vem, porque senão vai ser pior. E a gente entende, né, irmãos, que quando Deus faz isso, é porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Para a gente concluir, esses 2 capítulos estão destacando o contraste entre a mensagem verdadeira de Deus, transmitida por Jeremias, e as falsas profecias que ofereciam esperança enganosa. O perigo da falsa profecia é a esperança enganosa. O perigo da falsa profecia é nos fazer acreditar que está tudo bem com Deus, quando não está. Esse é o problema, irmãos. Se não fosse isso, Deus não ia punir os falsos profetas de maneira tão dura, né? Jeremias 27 enfatiza o quê? Que a soberania de Deus, ao usar o Nabucodonosor como instrumento de disciplina, e também a necessidade de obedecer, para evitar, né, outras calamidades. E o Jeremias 28 está retratando o conflito entre Jeremias e o Ananias, demonstrando a gravidade de deturpar a palavra de Deus. Deturpar é alterar, é mexer, acrescentar, é diminuir, é mexer naquilo que Deus mandou. Por isso, quando alguém me pergunta alguma coisa, pastor, quando alguém conta uma situação difícil, né, e me pergunta, pastor, o que o senhor me diz? Eu gosto muito, antes de responder, ir para a Bíblia e procurar o que a Bíblia diz. Porque se eu falar o que eu digo, se eu falar o que eu acho daquilo, e o que eu acho não é o que a Bíblia diz, eu corro o risco de ser julgado e punido da parte de Deus. Então, eu tenho muito medo, tá? Teve alguém que veio outro dia com uma pergunta aí, que eu preferi nem responder, cara de outra igreja, né? Veio com uma pergunta, eu fiz de conta que nem ouvi. Por quê? Porque é coisa muito séria, muito complexa, cada igreja entende de um jeito, a palavra não fala sobre esse assunto muito claro, coisa doutrinária. Eu li a mensagem, ouvi o áudio e fui buscar de Deus a resposta, e eu senti no meu coração, não responde não, deixa aquilo para lá. Amém, igreja? Amém? Tem horas que é melhor a gente não responder, sabia, irmão? Tem hora que é melhor você falar, eu não sei a resposta, porque a resposta tem que estar vindo da parte de Deus, irmãos, e tem que ser uma resposta certa, porque a gente corre o risco, né, de deturpar a palavra de Deus. E por fim, na nossa conclusão, a morte de Ananias confirma que a palavra do Senhor é verdadeira e inevitável, e enquanto a submissão ao jugo divino, ela é a única resposta apropriada. Se Deus nos manda colocar o jugo, a melhor resposta é obedecer e colocar o jugo de Deus. Amém? E nós estamos em jugo com Deus. Amém, igreja? Não é? Eu estou em jugo com meu Deus desde os meus 18 anos, né? Nós estamos em jugo com o nosso Deus. Então, que a gente aceite o jugo do Senhor e deixe Ele nos conduzir pelo caminho melhor. Muitas vezes não é que Deus nos conduz por um caminho que a gente nem queria, né? Às vezes Ele nos leva por um caminho que a gente nem queria ir. Mas o homem é obediente, a mulher é obediente, aceita o jugo do Senhor. Eu quero ir onde o Senhor quiser me levar, mesmo que não seja o que eu queria. Eu estou indo porque é a tua vontade, né? Vez por outra a gente precisa reconhecer, Deus, estou indo por esse caminho porque é a tua vontade, eu quero obedecer ao Senhor, mas não é o caminho que eu queria. É o que Jesus orou, né? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E Jesus estava falando bem claro que é o que ele queria. Ele queria um jeito de Deus para ele não passar por aquele momento. Porém, na oração dele, ele faz o reconhecimento. Eu prefiro fazer a vontade do Senhor e não a minha. É isso. Às vezes a gente faz a vontade de Deus, mesmo não sendo a nossa vontade. Amém?
Então põe isso no teu coração, vamos viver sempre feliz, porque o resultado de quem faz a vontade de Deus é infinitamente melhor do que aquele que vive fazendo sua própria vontade. Obrigado, queridos, Deus abençoa. Assim nós encerramos então o capítulo 27 e o 28. Vamos orar? Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá o dom da vida e a alegria de ouvir a palavra, de cantar hinos. É muito bom, Pai, muito obrigado. Obrigado pela saúde, pela disposição. Obrigado porque podemos fazer essas coisas. Também queremos te agradecer por aprender na palavra a seriedade da profecia, a necessidade de levantar homens e mulheres tementes a Deus e que venham profetizar verdadeiramente da boca de Deus. Como temos saudade, Pai, daqueles tempos que havia temor no coração da igreja e que as pessoas eram usadas pelo Senhor e a Tua palavra era poderosa para nos corrigir, nos ensinar, nos disciplinar, Pai. Oramos e pedimos um avivamento, um reavivamento espiritual, que o Senhor venha levantar, ó Deus, essas pessoas na igreja, na casa do Senhor, para edificar o Teu corpo. Obrigado, Pai. Permita-nos, ó Deus, ainda ver um reavivamento na terra, permita-nos ainda ver o derramar do Teu Espírito Santo outra vez sobre toda a raça humana e que o Teu nome venha a ser glorificado, que essas gerações possam provar da genuína palavra de Deus, fluindo nos corações, derramando amor, a necessidade de compartilhar o Evangelho uns com os outros, Pai. Obrigado, Senhor, somos muito privilegiados de poder ouvir a Tua voz falando conosco. Obrigado, leva-nos em paz, dá-nos uma ótima noite, e se o Senhor nos der saúde amanhã, nós pedimos ajuda para nós podermos compartilhar do Senhor Jesus para as pessoas. Obrigado mais uma vez, recebe a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.